Olá, segundo ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas. Mais uma vez aqui o professor Willer. A gente está no segundo encontro com a nossa aula de Geografia. Nosso primeiro momento a gente estudou o capitalismo e as fases do capitalismo, onde a gente viu algumas características do sistema capitalístico. Sistema esse que está presente dentro da nossa realidade e a gente pôde entender o funcionamento, a dinâmica desse sistema. O que a gente vai estudar hoje, nesse segundo momento, é chamado globalização. Ou seja, nós vamos perceber o processo de avanço desse capitalismo. A gente viu que o capitalismo é o processo de compra e venda, acúmulo de capital que se dá através da compra e venda. E a globalização talvez possa ser entendida como uma política do capitalismo, uma política de aperfeiçoamento desse capitalismo, o que contribui para essa circulação de mercadoria e maior acúmulo, ok? Então eu quero que vocês analisem, se aproximem mais dessa imagem, observe bem essa imagem que está aqui na tela, e eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês. E eu quero que em casa vocês tentem responder essas perguntas a partir da análise do que vocês estão vendo aqui. Aqui representa um pouco, mais ou menos, o mapa mundi. E dentro desse mapa mundi, o que nós temos aí são marcas de principais empresas, como BMW, a HP, a Samsung, a Nokia, o Google, Citibank, a Microsoft, Coca-Cola, a Gillette, a própria Pepsi, empresas de automóveis, a própria McDonald's. E o detalhe é que, se vocês analisarem, essas empresas estão fora dos seus territórios de origem, como por exemplo, alguns sim. Então eu quero que vocês analisem e tentem responder as seguintes perguntas. A primeira pergunta é: a partir do que vocês estão vendo aqui, o que seria a globalização? A partir do que vocês conseguem visualizar aqui, através dessas imagens que aparecem, quais seriam as características da globalização? A partir dessa introdução do que eu falei com vocês. Será que a globalização tem alguma relação com a revolução científica? Ou com o próprio avanço da ciência? Por exemplo, como é que a cultura ela pode ser afetada pela globalização? Será que a cultura de um país ela pode ser afetada por esse processo de globalização? Qual a função da indústria cultural? O que é que seria a indústria cultural? A indústria cultural seria essas grandes marcas criando suas tecnologias e expandindo para essas regiões, aonde, por exemplo, você chegar hoje dentro de uma cidade e dizer assim: você não tem celular? Misericórdia, que mundo? Você não tem internet? Que mundo é que você vê? Então isso a gente pode dizer que é um modelo de indústria cultural, globalização ditando cultura, um estilo de vida, um modo de vida para você. Então eu quero que vocês pensem comigo, a gente vai ver na aula de hoje. Será que a globalização foi algo positivo ou negativo? Então, se vocês analisarem aí, uma das características da globalização, a primeira característica, vai ser o avanço tecnológico. Essas principais empresas que estão aqui são empresas que constantemente trazem aparelhos celulares, automóveis, E uma das características é justamente o quê? O avanço tecnológico e a venda desses produtos, a integração econômica, política e social. Ou seja, a gente pode dizer que a globalização ela vai contribuir para a aproximação entre os países. Não é que os territórios, o espaço geográfico ele vai sair do lugar, mas vou dar um exemplo: quando você compra produtos para a internet que vem da China, boa parte dos produtos que nós temos aqui no Brasil mande em China. Então, é incrível que com o avanço tecnológico você compra sem precisar ir na China e esse produto chega a uma velocidade extrema aqui no Brasil. Ou você faz a compra nos Estados Unidos ou em outro país. Então, tudo isso beneficiado pelos meios de transporte, pelos meios de comunicação, pela mídia e propaganda. Pela aí a gente vê ao mesmo tempo que o avanço tecnológico, que é a fase do capitalismo que nós estamos vivendo, que é o capitalismo informacional, ele é uma essência desse processo da globalização. Porque sem o avanço dos meios de transporte e do meio de comunicação, seria difícil esse processo.
Então, por exemplo, em 30 dias você compra um produto, chega da China até aqui, a demora é do porto para a sua casa. Então, vamos ver algumas dessas características, entender o funcionamento dessa globalização. Ok? Globalização, os conceitos seria, é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela baixa dos preços dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Então, quando a gente fala dessa integração, pense numa teia de aranha. Então, a analogia que a gente pode fazer é isso. Uma teia de aranha toda conectada uma na outra. Isso seria esse aprofundamento da integração econômica, aonde a economia de todos os países estão integrados, um dependendo do outro. Ou seja, no sistema capitalista você precisa vender o máximo que você puder para você poder acumular riqueza. Então, a globalização ele traz esse fenômeno. No social, o que acontece? O poder circular para outros países, viajar para outros países, apesar que hoje a gente está vivendo um processo de fechamento das fronteiras devido à Covid-19, também a gente está vivendo um processo de problema com a imigração, muitas pessoas saem do Brasil, vão para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, só que isso está gerando um contingente. Então os países estão fechando suas fronteiras apenas para quem abre, apenas para quem vai fazer passeio, né? Na questão cultural, é incrível. Um grupo coreano veio fazer uma turnê aqui no Brasil, as pessoas não sabem nem o idioma do coreano, não sabem nem o que os caras estão cantando ou estão gesticulando, mas foi uma fila, porque o ritmo, né, dessa banda era contagiante. Então isso também é uma integração cultural. Ao mesmo tempo, quando você tem o McDonald's, você tem aí o sushi, comida de origem japonesa no Brasil e vice-versa. E aí o que acontece? Tudo isso seria integração cultural também. Na política você tem aí, por exemplo, na Europa, onde você tem aquela integração entre os países, a União Europeia, onde você tem uma única moeda, o euro, onde as pessoas pegam um único metrô e rodam vários países. Então tudo isso foi possibilitado pela globalização, ok? É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados aos países centrais. Ou seja, quem ganha com a globalização? Logicamente, os países desenvolvidos, aqueles que são produtores de tecnologia, produtores de serviços, de maquinários, e vai vender, lógico, para os países também subdesenvolvidos. Agora, isso não quer dizer que toda a população ela tem acesso a esses recursos. A gente tira por aqui. Quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma facada, ele foi para o melhor hospital do Brasil, né? O Albert Einstein, se eu não estiver enganado. O povo, quando sofre, vai para a UPA, com falta de máquina, falta de respirador e assim vice-versa. Então a globalização, por aí a gente tira que ele não atinge a todos. Então aqui, analise essa imagem. A globalização está presente no seu cotidiano. Então você tem aí Colgate, a Burger King. Então veja a analogia. Você começa o dia, escova o dente com a pasta Colgate. Vai calçar seu chinelo, você calça Adidas. Você vai fazer uma ligação, pega seu celular da Samsung. Vai fazer um lanche, vai fazer uma merenda ou até um almoço, vai para o Burger King. Quer assistir um cinema, assiste na Warner Bros. Então veja, a globalização está presente, você faz parte desse processo, pelo menos quem tem condição financeira, né? O mendigo, claro, ele não vai ter condição, desempregado, não vai ter condições, nada disso. Então, quais são os aspectos financeiros? A globalização da economia é o processo pelo qual expande os mercados e onde as fronteiras nacionais parecem desaparecer. Ou seja, você compra dentro de sua casa através de um aplicativo e sem conhecer a loja física, sem conhecer o vendedor, e essa mercadoria chega até a sua casa. Tudo isso através desse processo. Ou seja, o processo no qual parece que não existe fronteiras. A liberalização da circulação de pessoas, bens e serviços, assim como a abertura das fronteiras, a globalização econômica cresceu significativamente e chegou também a questão da política, como eu já acabei de falar, ok? Vamos pegar aqui uma outra característica. O aspecto político foi como eu acabei de falar,
Alguns países fazem integração com a União Europeia, os blocos econômicos, onde as pessoas circulam, sai da França, vai para Portugal. Então hoje, se você quiser fazer um turismo, você compra um pacote onde você passa 2 dias em Portugal, 2 dias na França, 2 dias na Grécia, porque a moeda praticamente é a mesma, o valor da moeda é a mesma, algumas leis são quase que parecidas, né? O meio de transporte que circula em um país circula em outro. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui a fronteira com o Paraguai. Você vê que tem cidadãos brasileiros que vai abastecer o carro lá no Paraguai e retorna. Nesse momento a fronteira se encontra fechada devido ao Covid-19. Então isso aí é a globalização no aspecto político, ok? No aspecto social e cultural, quem não lembra dessa banda? Bunga quer dançar. Ninguém sabe o que, o cidadão estava falando, mas o ritmo era muito bom, todo mundo estava dançando. Então no aspecto cultural o que a gente tem é uma universalização ou um modelo de cultura única. Ou seja, a globalização ela afeta também a cultura. Então esse modo de vida de outros países começa a afetar aqui a cultura brasileira, por exemplo. Vantagens da globalização. Rapidamente aqui, quais são as vantagens? A internet, que é o avanço na comunicação, na educação, o avanço tecnológico, a globalização da informação, ou seja, o que acontece em qualquer lugar do mundo chega aqui rápido. A abertura do comércio, aumento da qualidade de vida para quem tem um bom emprego, modernização da economia, que seria o quê? O avanço tecnológico nas fábricas, nas indústrias, favoreceu a especialização da produção, ou seja, novos tipos de emprego, de cargos e profissões surgiram, e o progresso científico, o avanço tecnológico em massa, são os pontos positivos. Além disso, o consumidor hoje em dia vai se beneficiar com a expansão do mercado, porque quando você tem um avanço tecnológico, se produz em quantidade e pode se vender mais barato. Produtos importados às vezes é mais barato, o produto que você compra na China é mais barato do que o que vende aqui no Brasil. Devido ao quê? Olha o celular, o Xiaomi, por exemplo. Produtos nacionais com menores preços, internalização das empresas e maior diversidade de bens e serviços. Então hoje você vai comprar uma geladeira, você tem diversidade de geladeira, diversidade de celulares, diversidade de computadores. Tudo isso, fruto desse processo, são as vantagens. Mas nem tudo é perfeito, você tem algumas desvantagens. Então, por exemplo, uma das desvantagens é o consumismo. A ideia de que se você não consegue consumir, você não é nada. Se você consegue consumir, o dono da empresa ele fala, Deus te abençoe, volte sempre. Mas se você não tem dinheiro, se você não tem emprego, você não significa nada. Países pobres deixados de lado, porque se você for analisar, a globalização não chegou em todo canto do mundo. Então você tem países africanos hoje em estágio de miséria, você tem regiões no próprio Brasil em situações de miséria. A globalização do crime, então a globalização com todo o avanço possibilitou também o tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de informações de todo tipo, troca de trabalho manual pelo robotizado. A gente estudou isso no assunto industrialização e a gente viu que quando você vai robotizando as indústrias, falta emprego para as pessoas, é consequência disso, então gera desemprego. A riqueza do mundo fica concentrada na mão dos países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos não ficam com essa riqueza, e as maiores desigualdades sociais e econômicas vão se encontrar nos países pobres, que é como o caso do Brasil. Você vai ter algumas pessoas com muito e outras pessoas com nada, ok? Beneficia também os países estrangeiros economicamente. E por último, o que a gente pode fechar aqui, por exemplo, o aumento das desigualdades. Conclusão, vamos para a conclusão. Então, o mais distinto da globalização são as multinacionais. A globalização está ligada a todas as áreas da sociedade, principalmente à comunicação, ao comércio em escala mundial e à liberdade de movimentação. Permite trocas de ideias, informações, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a globalização e até a próxima.